Nós estamos em uma série de mensagens e estamos falando sobre direção divina. Decisões para mudar a sua vida. Fato é que a nossa vida ela é cheia de decisões. Você teve que decidir qual a rota que você ia seguir para chegar hoje aqui na igreja. Você que está aí nos acompanhando pela internet teve que decidir se iria assistir pelo computador, pelo celular ou até pela TV. Você também decidiu qual a roupa que você ia vir para o culto hoje. Então, a nossa vida ela é cheia de decisões. Na semana passada, o pastor Joelso falou para a gente sobre a decisão de começar. E hoje eu vou falar com vocês da decisão de parar. Uai, como assim? Semana passada falou que era para mim começar? E essa semana eu vou falar sobre parar? Sim, parar também é uma decisão. Você já pensou como que seria o trânsito se não tivesse as placas de pare? Se já com elas já acontece o que acontece, imagine se elas não estivessem aí. Então, às vezes, a gente precisa parar, às vezes nós precisamos rever os nossos caminhos, às vezes nós precisamos fazer paradas estratégicas. E nós temos que identificar alguns sinais que vão nos mostrando esse momento de parar. Quando você está em uma rua, o que te identifica que você tem que parar ali? Uma placa. Qual que é a cor dessa placa? Alguém sabe a cor da placa? Vermelha. Amém, irmãos? E o texto base dessa nossa série de mensagem está lá em Salmos 32, 8. E mesmo com vocês de máscara, eu quero convidar vocês a ler comigo esse versículo. Vamos lá? Salmos 32, 8. Espera aí. Ok, vamos lá. Eu ensinarei no caminho que você e o aconselharei de você. Aqui, Deus, Ele nos instrui, nos ensina, nos aconselha e cuida de nós. É isso que Ele está dizendo aqui nesse versículo. Olha, não se preocupe, eu vou instruir você, eu vou ensinar você, eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. É bem completo. Vou te instruir. Não, vou instruir, ensinar, aconselhar e cuidar de você. O pastor Greg diz, você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Veja os sinais de pare. Nossa vida ela é composta. Quantos passos você deu da entrada da igreja até onde você está sentado? Já parou para pensar nisso? Quando você estava procurando onde você ia sentar, algumas pessoas já têm o lugar mapeado, né? Já senta todo domingo naquele mesmo lugar. Você já parou para pensar quantos passos você dá para chegar até essa cadeira? Teria como você chegar nessa cadeira sem os passos? Não, então a nossa vida ela é cheia de passos. E o pastor Greg diz, você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. E hoje nós vamos aprender com a experiência do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 16, 6 e 7. Vamos ver o que nós podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo. (16, 6 e 7). Não é esse que está projetado. Vamos lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Uma escritora australiana chamada Melina, ela diz, pare, recupere-se
e sobreviva. E aí, quando a gente fala de parar, você fala assim, uai, como assim parar? Parar de fazer o quê? Como? O quê? Onde? Parar nem sempre significa desistir. E nós temos essa impressão de que, quando nós falamos, você deve parar de fazer algo, ou você deve parar, você já pensa que, opa, está falando para mim desistir? Não, nós não estamos falando de desistir. E em uma sociedade onde nossa cultura é de corrida e do avançar, falar em parar pode ser até algo bastante negativo. Ok? Ninguém poderá prosseguir em uma longa viagem sem paradas estratégicas durante todo o percurso. Quando estamos nas estradas, para chegarmos bem ao nosso destino final, tão importante quanto os sinais de sigam, é importante o sinal de pare. Será que você não está vivendo em um momento, hoje, que você precise fazer uma parada estratégica? Já parou para pensar nisso? Talvez nesse momento você esteja precisando mais parar do que avançar. E como que eu vou avançar parado? Parece estranho, né? Parar significa sobreviver, chegar, alcançar o destino final e ainda neste tempo de parada, entender e cumprir o propósito de Deus. E muitos aqui viajam, né? E quando você viaja de carro, e se é um percurso que geralmente você conhece, o que você identifica? Geralmente a região X é onde tem a gasolina mais barata. Eu vou parar lá. Eu vou parar em tal lugar para comer. Dependendo da viagem, se for daqui para Maceió, vai ser o quê? 2 dias. Então, você tem que preparar onde você vai dormir. Então, você precisa de paradas estratégicas. Tudo bem que tem gente que fala assim, eu vou indo. Onde eu estiver cansado, eu paro, eu durmo. Aí chega no lugar, não tem onde dormir. Chega no lugar, a gasolina está quase R$7, não tem nem água. Dependendo do lugar da Bahia. Ao invés de fazer uma parada estratégica, teve que fazer uma parada forçada. E lá em casa a gente gosta de viajar. Eu estou vendo algumas pessoas assim, se identificando. Tipo, já fiquei na estrada sem ter planejado, sem ter feito uma parada estratégica. E como fazer isso? Como nós, mesmo no meio de uma pandemia, onde, teoricamente, estamos parados, como vamos estar parado em uma sociedade tão frenética? Fazer, 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 fazer. Esse é o ponto central dessa mensagem de hoje, que Deus tem para você. Se Deus te trouxe aqui, se você está aí ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem essa mensagem para você. Tome posse dessa mensagem nessa noite. E quem vai nos ajudar nessa jornada é Deus. Ele mesmo já disse ali em Salmos 32:8, que Ele vai instruir, ensinar, aconselhar e cuidar. E nós temos que parar de andar por vistas, por sentimentos, por impressões. Porque eu acho. Ande dirigido pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo poder de Deus. E o que nós podemos aprender aqui com esse exemplo do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos com relação à sua passagem, ele diz, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo. Ou seja, Paulo, ele estava planejando a sua viagem. E com base nessa experiência de Paulo, eu tenho 4 conselhos para falar aqui com você. O primeiro deles é: reconheça o tempo da sua parada. O versículo 6 diz assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno com vocês. Paulo, ele diz, olha, eu estou sentindo. Gente, Paulo, quando você fala de Paulo, ele andava para um lado e para o outro. Visitando os irmãos, ensinando, treinando, discipulando. E ele falou, talvez eu fique aí um tempo com vocês. Então, presta atenção na experiência de alguns homens de Deus. Um outro exemplo,
Moisés. Deus tirou o povo do Egito, Moisés conduziu toda essa missão, e ele estava lá na caminhada com o povo, para o deserto, animadaço, certo? Levanta a tenda, coloca a tenda, tira a tenda, anda, vai para a direita, vai para a esquerda, é fogo, sombra, certo? E aí, o que Moisés estava fazendo? O que Moisés fazia? Moisés era ele que mediava todos os conflitos que tinha com aquele povo, que tinha saído do Egito. E aí, um belo dia, ele recebe a visita do sogro. Recebe a visita de Jetro. Jetro ouviu falar que Deus tinha libertado o povo lá do Egito e todas as maravilhas que Deus tinha feito, tudo que Deus estava provendo para o povo no deserto, e ele resolve visitar Moisés. Quando ele chega lá, eles comemoram, se abraçam, e aí Jetro observa Moisés, e ele fala o quê? Para, Moisés, pare. Do jeito que você está fazendo, vai morrer você e todo esse povo. Moisés estava em pecado? Não. O que Moisés estava fazendo? Estava trabalhando demais. Olha o que Êxodo 18:13 diz. No dia seguinte, depois que ele encontrou Jetro, comemorou e tal, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Uma pessoa para gerenciar milhares de pessoas. Como que uma pessoa poderia dar conta de tudo isso? O que Jetro falou? Você não vai dar conta. Você vai entrar num colapso. E aí, o que Jetro diz para Moisés? Faz o seguinte, você não vai dar conta de fazer tudo isso, você vai entrar aí, é excesso para você. Escolhe homens, divide esses homens aí, divide o povo entre os homens, levanta homens que cuidem de 1.000, de 100, 50 e 10. E foi aí que surgiram novos líderes. E você fica só com a parte mais complicada, com as questões difíceis. E muitos de nós estamos assim, estamos no propósito, fazendo aquilo que Deus nos direcionou, fazendo o propósito de Deus, aquilo que Ele escolheu para nós, mas estamos em quê? No excesso, no ativismo. Não, só eu posso fazer isso. Não, se eu não estiver lá, não funciona. Esse aqui foi o ministério que Deus me deu, é o meu ministério. Só eu posso fazer. E vai, pegando cada vez mais coisas. Esse pare é para você que está no ativismo. Para você que tem o síndrome do fazer. Sabia que existe um TOC? Transtorno obsessivo compulsivo do fazer. Pessoas que não conseguem ficar paradas, pessoas que não conseguem ficar sem fazer nada. Que o tempo todo tem que estar fazendo. E será que não está na hora de você apertar um botão de pause na sua vida? Ok? Aquele mesmo que você usa para pausar a música quando você está ouvindo um vídeo. Quanto ao tempo, procure discernir do Espírito Santo duas questões importantes. Quando parar e quanto tempo parar. A gente fala assim, eu trabalho muito. Eu só tiro 5 dias de férias no ano. Vai conseguir chegar a quantos anos? Não descansa, não para. Não, porque meu negócio, que é daqui quando eu tiver 60 anos, eu vou usufruir de uma vida que eu trabalhei agora. Se chegar aos 60 anos. Então, nós precisamos reconhecer quando que é o nosso tempo da parada. Qual que é o seu tempo? E nós temos um instrumento, gente, poderoso, que nós podemos usar para tomar essa decisão. A sabedoria. Ela é o instrumento de navegação divino para nos ajudar a tomar decisões em relação à vida que queremos. E a quem você deve pedir sabedoria? Não, agora é a parte que vocês respondem. A quem a gente pede sabedoria? A Deus. Ele está dizendo lá em Salmos que Ele vai te instruir, Ele vai cuidar de você, Ele vai te ensinar.
A parte mais complicada é parar na hora certa. E quando que você vai parar na hora certa? Quando você pedir sabedoria a Deus. E o problema é que muitas vezes nós não pedimos sabedoria a Deus, não paramos e muitas vezes somos parados. Ser parado e tomar a decisão de parar são coisas diferentes. E será que você não está precisando corrigir as suas rotas? Não a rota para você chegar no seu trabalho, para você chegar na igreja, para você chegar em algum lugar. E é engraçado que tem gente que acha que a vida é igual o Waze. Conhece o Waze? Google Maps? É aquele que você, quando não sabe o endereço, você coloca lá no GPS e ele te leva. Acha que a vida vai corrigir a rota automaticamente quando estiver na entrada errada. E não é assim. Não existe um aplicativo aí dentro de você que automaticamente, quando você passar da entrada certa, quando você passar da rotatória, quando você passar do sinal que você estava no celular e se perdeu. Não existe isso. E às vezes parar também é parar algo que está matando você. E essa semana nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais e perguntamos: o que você tem feito que não te faz bem? Top 1. Não comer corretamente foi a top 1. E comer demais. Acho que o povo meio que pesou a consciência por causa do Natal e do Ano Novo, então respondeu um monte de gente essa pergunta. Ficar acordada de madrugada antecipando mentalmente os próximos projetos. Não é nem o projeto atual que ela tem que desenvolver, é os próximos. Ficar muito tempo no celular. Não se exercitar regularmente, não descansar e procrastinação. Esses foram os tops das respostas. São coisas que as pessoas sabem que elas estão fazendo, que elas precisam parar de fazer. Porque a morte não é só morte, morri e tal, não. A física. Existem várias outras coisas que podem acontecer na sua vida. Você pode estar morto em pé e não sabe. Então, você precisa tomar a decisão de parar. Deus vai te dar sabedoria. Para você entender qual que é o tempo. Então, reconheça o seu tempo de parada. O segundo conselho é: desenvolva um projeto para a sua parada. O versículo 7, Paulo diz: desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Ele já conhecia aquela igreja, o lugar, os irmãos. Segundo o texto, ele já havia passado por lá. Mas segundo Paulo, não era apenas uma visita de passagem para rever os irmãos. Ele fala de mais tempo, de algum tempo. Certamente Paulo, que era muito dedicado ao discipulado e ao ensino, ele tinha esse propósito de ficar esse tempo ali. E se você vai parar, que você vai reconhecer o tempo de parar, você vai parar para quê? Tem um motivo? Vai fazer uma viagem, vai para onde? Não, vou viajar. Para onde? Não sei, vou pegar o carro e vou sair. Vai fazer o quê? Não sei também. Alguém aqui tem o costume de fazer isso? Não, vou gastar gasolina, que está barata. Essa gasolina aqui, estou tanto tempo sem sair de casa, que a gasolina já até venceu dentro do tanque do carro. Vou dar uma volta por aí. Não faça uma parada sem propósito. Paulo, ele parou, mas ele tinha um propósito. Se você vai parar, você precisa se fazer essas perguntas. Para quê? Por quê? Para onde? Não faça nem paradas, nem tome decisões na sua vida se você não souber o propósito daquilo. Uma vida sem propósito é uma vida sem direção. E sua parada não pode ser por medo, ociosidade ou preguiça. Porque tem gente que fala assim: meu Deus, era tudo que eu precisava dessa mensagem. Já estou parado mesmo, a pastora está falando para ficar parado. Não estou falando do preguiçoso, não. Conforme o Éder, nosso digital influencer aí, ele diz que Deus já usou a jumenta. Que Deus já usou a jumenta, mas ele não sabe de nada que Deus usou o preguiçoso. Né? Ele fala: Deus já usou a jumenta. E o preguiçoso?
Não é disso, não é ser paralisado por causa do medo, da ociosidade, por causa da preguiça. Tem que ter um propósito essa sua parada. Tem que ser uma parada estratégica. As paradas, elas são importantes quando elas são estratégicas. Não é para você que é preguiçoso, que já não faz nada. Não, não é isso. Está parado por quê? Fazendo o quê? Qual que é o propósito disso? A parada sem propósito pode levar você direto para problemas, quedas e pecados. Quem conhece aqui Davi? Esse daí da Bíblia. O rei. Moisés foi advertido por Jétro porque estava no ativismo. Ele precisava parar porque ele estava indo fazendo. Então, Jétro falou, olha, reconheça o seu tempo de parada. Tem gente que é assim. E o que aconteceu com Davi? Davi parou sem propósito. Ele é o oposto do que fez Moisés. Segundo Samuel 11, começa dizendo assim, na época em que os reis saíam para a guerra. O que Davi fez? Ficou no palácio. Naquela época o rei era o primeiro a ir para a guerra. E ele estava onde? No palácio. Fazendo o quê? Nada. Sem propósito nenhum. E aí, continua. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Uma tarde. Não estou dizendo que você não pode dormir de tarde, não é isso. Estou demonizando o sono da tarde, não é isso. Né? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear na sacada do palácio. Estava lá de boa, sem fazer nada. A galera estava lá, os soldados na guerra. Davi, que era o rei, estava no palácio. Acordou de tarde, estava sem fazer nada, né? Sem um bom livro para ler. E aí, ele foi passear. Quem ele viu? Quem estava lá? Batseba. Ela não estava só lá. Ela estava tomando banho. Davi fez uma parada não estratégica. E quando você faz uma parada não estratégica, o que acontece? Pode levar você direto para problemas, quedas e pecado. Mente vazia, oficina do diabo. E isso não é versículo bíblico, tá, gente? É ditado popular. É bom ter conhecimento, né, da palavra de Deus. A Bíblia está aqui, está tudo ali no computador, mas a Bíblia está aqui. Tudo certo. Davi mandou chamar Betseba, ela casada, ele casado. Quando ela engravida, o que Davi faz? Manda chamar o marido, mata o marido, para tentar disfarçar o pecado do adultério. E aí, Davi comete 2 pecados. Qual? Adultério e assassinato, porque ele mandou matar Urias. E a morte do filho, quando nasceu. Entendeu a diferença entre as paradas? Se você parar para não fazer nada, provavelmente você vai entrar em encrenca. Quando você faz paradas que não são estratégicas, quando você para por medo, preguiça, ociosidade, você vai acabar entrando em problemas maiores. A parada de Paulo foi estratégica. Ele queria parar para ajudar, mas ele queria parar também para ser ajudado. Se você não parar pelos projetos de Deus, poderá cumprir os projetos dos outros ou até mesmo do inimigo. Já parou para pensar nisso? Tanto que é sério? Então, se você entendeu, reconheceu que é o tempo de parada, desenvolva um projeto para a sua parada com propósito. O terceiro conselho é: aproveite as oportunidades durante as paradas. O versículo 8 e 9 diz: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Mova-se em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Seja movido, gente, meus irmãos, seja movido por um propósito divino. E tem muita gente que fica: meu Deus, qual que é meu propósito? Fica: será que vai descer um anjo? E vai assim, abrir o céu
igual a iluminação aqui. Cadê, Mangaba? Joga uma iluminação aqui como se fosse um anjo. Por favor, não me deixa um anjo. Ó. Vai descer um anjo iluminar. Não, gente, muitas coisas são conscientemente mesmo. E às vezes Deus já até te deu o propósito e você fica aí variando no mundo. Por quê? Porque você está tão ocupado que nem consegue ouvir, nem consegue entender. Parar não significa, então, gente, olha, vou parar, não vou servir em nenhum ministério, mas não vou fazer mais nada, estou entregando meu PG, não faço mais discipulado, porque, afinal de contas, é meu tempo de parada. Parar não significa deixar de viver, servir e amar. Não é isso. Não é estar paralisado, é você parar com um propósito. Suas escolhas e hábitos de hoje terão um grande impacto em seu futuro. E deixa eu te perguntar aqui, o que é que você fez? Eu tentei evitar usar essa palavra, produtivo, porque o povo diz que produtividade já tem em minha cara, né? Eu falei, eu quero evitar falar planejamento e produtividade, mas não tem como. O que que você fez de produtivo enquanto você espera nessa parada? Nós estamos falando aqui de oportunidades. E nós tivemos a pandemia. Estamos na pandemia, né? Não tivemos, estamos. E nós achamos ali que era o quê? 2 semanas. Já se fazem quantos meses? 10 meses. Até eu assustei quando eu contei. Muitas pessoas entraram na pandemia e estão muito melhor. É lógico que teve pessoas que perderam seus empregos, mas muitos não ficaram em casa chorando, reclamando, murmurando. Muitos aproveitaram esse tempo em casa, essa parada que Deus proporcionou para você, você tem que olhar como uma oportunidade. E tiraram mais tempo para estar com a família, ler. Acho que ler foi uma coisa que todo mundo falou. Aprender um monte de curso online. Eu nunca vi tanto curso online gratuito disponível igual teve nessa pandemia. Os produtores de conteúdos online tiveram misericórdia das pessoas que estavam em casa e liberaram tudo. Live, quantas lives você assistiu para você absorver o conteúdo? Tinha uma piada que tinha tanta live que se você abrisse a geladeira tinha uma lá dentro. Não era? Até eu não aguentava mais fazer live. Eu não aguentava mais me ouvir. Sabe como é que é isso? Além de dar aula de segunda a sexta, ainda tinha as lives, mas era necessário. Era uma oportunidade de aprender. Não assisti nenhuma live, não. Tanto de conteúdo. Teve gente que aprendeu novas profissões. Desenvolveram aplicativos, sites, serviços. Teve gente que, mesmo liberando para voltar ao atendimento presencial, continuou com delivery. Por quê? Ganhando muito mais. E você fez o quê nessa parada? Ficou assistindo uma série de 19 temporadas, cada uma com 23 episódios? Estão pensando qual que é? Vou deixar vocês descobrir. O outro falou ali, Grey's Anatomy. Zerada, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Afundou o sofá. Não fez nada, não aprendeu nada, não desenvolveu nada. Meu Deus do céu. O quê? Aproveite as oportunidades das suas paradas. Se você está parado, aproveita para você aprender algo, para você fazer algo. Estar parado, parar, reconhecer o tempo de parado, não é estar paralisado, não confunda. A parada estratégica, ela é desenvolvida com um propósito. É o porquê e o para quê. Você precisa aproveitar essas oportunidades. E o quarto é, procure permanecer em alerta em sua parada. Lá no versículo 9, ele diz, e há muitos adversários. Paulo, ele sabia que era perigoso esse percurso. Todo mundo amava Paulo? Não. Ele sabia que havia um perigo. E tem gente que, eu não sei que aqui, nessa igreja, Cibap, você que está aí online, não é o caso de vocês. Para no sinal vermelho e fala, agora é o momento de conferir
todas as minhas mensagens das redes sociais. Aí, ó, parou o sinal aí. Um olho aqui e um olho no sinal. Um olho aqui e um olho no sinal. Por uns segundos, pode vir um carro atrás de você e você está despercebido, abrir o sinal. Tem gente que o sinal abre e fecha e ela está ali, parada. Porque está o quê? Distraído. Aqui não tem ninguém que faz isso. Eu ouvi histórias de gente que dorme quando o sinal fecha. Outra coisa que pode acontecer, se você está distraído ali no celular ou fazendo outra coisa, pode vir, ainda não é um caso extremo de Palmas, pode vir uma pessoa e te roubar. Tem gente que para e fica achando que o anjo vai ajudar, né? Falar, Senhor, estou aqui de boa, na minha, quieto. Não tem nada para fazer, então se não tem nada, eu já não vou fazer nada. Eu já não queria fazer, e agora que não tem, agora que eu não faço mesmo. E sabe o que é engraçado? Os anjos, eles têm o papel deles lá. Todos nós temos as nossas funções, nessa estrutura espiritual. O que você precisa fazer, anjo nenhum vai fazer por você. Deus, Ele está falando, olha, eu vou te ensinar, te instruir, cuidar de você, mas tem a sua parte. Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Ou vai falar, o povo do Egito caía lá, mas Deus tinha uma promessa com eles. Quais são os perigos contra a sua vida pessoal, espiritual e familiar? Quando Davi parou sem propósito, o que aconteceu? Morreram 2 pessoas, Urias e o filho. Como que Batseba ficou se sentindo, hein? Depois. E ele também. E Davi, estou dizendo que você é um pecador, que você... E acaba sendo, né? Mas na verdade, fala assim, eu sou um pecador. Não, deixa eu te falar uma coisa que nunca te falaram. Se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não é mais pecador. Você é um santo que luta contra o pecado. Para com essa história de falar, que eu sou um pecador, todos nós somos pecadores. Não, se você fez a decisão de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é um santo que luta contra o pecado. Para de ficar tomando posse de pecado que não é teu mais. Entendeu? Ah, meu Deus, me decepcionei com Davi. Admirava tanto Davi, né? Mas você tem que olhar e aprender com as experiências. Se está lá na Bíblia, é porque nós temos alguma coisa para aprender. Quais são as áreas que você precisa proteger durante esse tempo de parada? A sua família, sua vida espiritual, fez o quê? Pelo menos ler um versículo da Bíblia nessa pandemia. Estava conversando com a Júcia lá e eu li só 2 livros. Mas li a Bíblia. Eu falei, minha filha, leu 66. Lê tudo enquanto é romance. Esses romances, não sou contra, não estou falando que eu sou contra os romances. Mas leu a Bíblia. Pega metade do tempo que tu passa lendo os romances e lê a Bíblia. É o manual, isso aqui está tudo, gente, tudo. Aqui, ó. Cada linha dessa Bíblia aqui foi inspirada por Deus. Foi Ele que deixou aqui. Não é para você deixar lá de enfeite, não. Ou então ler no celular, ler no computador. Agora tem até a Bíblia falada. Coloca no carro, vai ouvindo. Aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Parar pode ser necessário, mas nunca de qualquer jeito e em qualquer lugar. Quando você está dirigindo numa BR, numa estrada, quando você pensa em parar, o que você pensa? Ou vou para o acostamento, ou procuro ali uma entrada para me parar. Você para no meio da BR? Para de qualquer jeito? Seja sábio e prudente. Todas as escolhas que você faz na jornada da sua vida, grandes ou pequenas, afetam diretamente outras áreas. A vida, ela é um equilíbrio. Não, só minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida familiar. Parece gato, né? Um monte de vida. Ao parar, cuide do seu corpo, pare de fumar, de beber, de se drogar. Para de viver sedentário, pelo amor de Deus. Sedentarismo mata também.
Cuide dos seus olhos, pare com a pornografia, a cobiça. Para de ficar vendo esse povo que praticamente fica postando foto pelada nas redes sociais. Não precisa de mais daquela revista lá que eu não posso falar o nome. Está aí nas redes sociais aberto. Você fica aí gastando um monte do seu tempo enquanto você podia estar fazendo alguma coisa para a sua vida, aproveitando as oportunidades. Não é só para os homens não, viu, gente? Porque mulher também vê pornografia. Às vezes quando fala de pornografia, as mulheres ficam assim, os homens. Não, vocês também. Cuide dos olhos, para de ficar vendo na rede social uma vida da blogueira que ganha tudo. Que não, é o trabalho dela, tudo bem. Ela trabalha para aquilo. É uma perfeição que não existe. E você está sendo corrompido pelos seus olhos, pelo que você está vendo. Cuide do seu bolso, pare de gastar mais do que você ganha. Cuide do seu coração, pare de se apaixonar pelas coisas e pessoas erradas na sua única vida. Fala assim comigo, ó, única. Única vida, você só tem uma vida. E fica deixando entrar coisas erradas no seu coração. Coisas e pessoas erradas. Esses dias mandaram a mensagem. Pastora, sou pastora de jovens e adolescentes, né? Pastora, tem um menino que eu estou gostando dele. Mas ele não é cristão, não segue a Cristo. Eu preciso responder para ela. Mas o óbvio precisa ser dito. O que é ruim, o que é excesso, trabalhar demais é ruim. Não trabalhar nada é ruim. Então a vida é um equilíbrio. Nós temos que retirar os excessos. E onde e como você vai parar se não mudar? E dentre as respostas que nós tivemos na nossa rede social, tinha assim, ó, não descansar. Isso é uma coisa que eu tenho feito e que tem me prejudicado. Em 2017, a Elis nasceu em junho. E eu, pastora de jovens, gestora de ministérios, envolvida de cabelo até o último dedo do pé em tudo que a Cibaba fazia. 30 dias que a Elis tinha, eu já estava na Cibaba fazendo atendimento. Segunda a sexta, como se eu tivesse de férias. E ela ia comigo e dormia, amamentava, colocava, fazia um atendimento entre um atendimento e outro, amamentava, trocava a fralda, colocava para dormir, atendia de novo de 2 às 6. De manhã, cuidava de casa, tinha o Rafael, dava banho, fazia tarefa, levava para a escola, pegava a Elis, levava para a igreja de segunda a sexta. Setembro, tivemos o Crescer. Dá-lhe planejamento, organização, corre para cima no Crescer. E eu trabalho, eu dou aula numa faculdade também. Quando acabou a minha licença maternidade, eu estava o quê? Morta, de cansada. Eu estava fazendo aquilo que é o propósito de Deus, sim. Eu sei do meu chamado. Eu sei que eu tenho que pastorear, cuidar, discipular, ensinar, treinar. Eu sei. E eu não estava fazendo isso errado. Eu estava ali cumprindo o propósito. Meu Deus do céu. Para mim, descansar, dormir, era uma perca de tempo. Se eu deitasse à tarde, enquanto ele estava dormindo, para mim dormir, levando em consideração que ela acordava de 1 em 1 hora para amamentar à noite, e do 2º para o 3º mês, eu dormi 30 dias sentada com ela em uma poltrona, porque eu colocava ela no berço e fechava todo o sistema respiratório dela. E aí fui, levei no médico para ver o que era. Vai em cima, vai embaixo. Desobstrui. E para mim, descansar era perca de tempo. Quem precisou me falar? E eu comecei a perceber alguns sinais. Eu falei, uai, será que eu estou com depressão? Será que eu estou doente? Mas ali, ó, trabalhando de noite, a casa lotada. De manhã, de tarde, de noite, tinha gente lá em casa. O pessoal que caminha com a gente sabe disso. A casa da gente é cheia. O dia que não vai ninguém lá em casa, os meninos, vamos convidar alguém. Hoje mesmo, o Rafael pegou meu celular e mandou mensagem para a Mona e para a Flávia. Ei, tia Mona, você é minha visita aqui em casa hoje, vem aqui. Então, eles já estão acostumados com ter gente lá em casa. E sabe quem falou que eu tinha que parar? Um psiquiatra. Falou, olha, você tem um negócio chamado toque.
transtorno obsessivo compulsivo, sabe por quê? Por fazer. Eu falei, ótimo, sou a melhor funcionária. Vou dar resultado, não canso, vou estar fazendo. Só que o meu corpo já não aguentava aquela carga que eu estava carregando. Então, para que você não seja parado, como um dia eu tive que parar, eu tive que reconhecer que, na verdade, eu já tinha passado o tempo de parar, faz tempo. Eu tinha que dormir. E eu dormia com peso na consciência, inicialmente. Hoje, quando eu começo a perceber os meus excessos, eu já dou um passo para trás. Dizer não, eu falava, Silvia, faz isso? Faço. Silvia, você faz isso? Oxe, faço na hora. Eu não dizia não para nada. Eu fazia tudo, desde a igreja, da minha família, tudo. Organizar encontro de família, camiseta, tudo era eu que fazia. Até conta dos meus pais, finanças dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, tudo era eu que fazia. Porque eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia descansar. Onde que eu ia chegar com isso, gente? Me diz. Onde e como? E essa pergunta que eu quero fazer para você. Onde e como você vai chegar? Ou onde e como você vai parar? Se você não mudar? Fique em pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos com sinceridade do seu coração. Feche os seus olhos onde você está. Fala assim, Senhor, traz sobre mim, Deus, o que eu tenho feito. Espírito Santo, revela sobre mim o que eu tenho feito que não me faz bem. Fala com Deus, Ele disse, Jesus te ama. Você não precisa ter vergonha de falar com Deus. Nem falar das suas fraquezas, é com Ele mesmo que você tem que falar. Coloca a mão assim no seu coração e sente a palpitação do seu coração. Fala, Deus, me dá sabedoria para reconhecer qual que é o tempo da minha parada. Qual que é o propósito. Ô Senhor, me mostra as oportunidades. Cuida dos meus olhos. Me ajuda, Senhor, a cuidar do meu corpo, da minha mente. Ore ao Senhor. Coloca isso diante do Senhor. Seja sincero com Deus.